Olá, meu nome é o Everton Rocha, eu sou contador aqui da Defavere Contabilidade. E eu vim aqui hoje para poder explicar um pouco mais para você as mudanças que estão ocorrendo no cenário atual do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei 1087 de 2025. Esse projeto, ele traz grandes mudanças no debate tributário do Brasil. E eu vou explicar hoje aqui quem ganha mais, o que muda, quem vai contribuir mais. Então é muito importante que você permaneça até o final desse vídeo. O PL 1087 de 2025, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado, já seguiu para a sanção presidencial. Então tem mudanças significativas, tá, no seu imposto de renda. Se você quer saber como vai ficar a sua declaração de imposto de renda em 2027, referente a 2026, você não pode sair desse vídeo, fique até o final. Então vou mostrar para vocês as novidades do PL 1087 de 2025. Tá? Vou mostrar uma tabela, onde vai mostrar ali as faixas de isenções, vai mostrar uma faixa onde tem uma redução da alíquota do imposto de renda, e a partir de quando, então, essa alíquota vai ser colocada na tabela progressiva, que nós já conhecemos nos dias atuais. Então segue aí a tabela. Você está vendo aí no quadro que tem uma faixa de R$5.000, então de 0 a R$5.000 vai ficar isento do imposto de renda, tá? Não vai ser tributado. Antigamente essa faixa é até R$2.000 e pouquinho, onde as pessoas já eram a partir daí tributadas pelo imposto de renda. O que acontece é que agora é isenção total até R$5.000. Na segunda faixa que vocês estão vendo é de R$5.000,01 até R$7.350. Essa faixa, ela também não será tributada totalmente, porque ela contempla uma redução de alíquota. Como que vai funcionar essa redução? Essa redução ela é gradual, gradativa, de modo que ela vai sendo diminuída. Então, se você hoje ganha R$5.500, você tem uma redução de alíquota um pouco maior do que quem ganha R$7.000. Então, quem ganha R$7.350, essa redução de alíquota é zero. Então, você já fica, tributado pela alíquota normal da tabela progressiva que nós já conhecemos. E assim como mensalmente, anualmente também mudou a forma de tributação. Então, quem ganha até R$60.000 anuais será totalmente isento do imposto de renda. Quem ganha de R$60.001 até R$88.200 vai ser também contemplado por essa redução gradual de alíquota, de modo que quando você chega em R$88.200, você já não contempla mais essa redução de alíquota e passa então a ser tributado pela tabela progressiva que nós já conhecemos. Tá? Essa é uma das primeiras mudanças que o PL 1087 de 2025 traz. Mas ainda temos mais novidades e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Olá, meu nome é Fábio, eu também sou contador da Defavere Contabilidade e eu vou apresentar a novidade sobre a tributação sobre altas rendas e falar um pouco mais como ela vai funcionar. Mais uma novidade do PL 1087 de 2025 é a tributação sobre altas rendas, conhecida como IRPF-M. Até 2025, a distribuição de lucros e dividendos era isenta. A partir de 2026, o PL prevê uma tributação mínima. Como já foi falado, haverá uma tributação sobre altas rendas. Até 2025, não havia tributação sobre distribuição de lucros, era isenta de imposto de renda. E a partir de 2026, vai ter uma tributação mínima, o chamado IRPF-M, Imposto de Renda de Pessoa Física Mínimo. Como que vai funcionar o IRPF-M? Haverá uma retenção de 10% sobre uma distribuição de lucro mensal acima de R$50.000. Então, se você distribui mensalmente acima de R$50.000, haverá essa retenção de 10% do imposto. Ou seja, falando no âmbito anual, essa tributação haverá para distribuições de lucro acima de R$600.000. Note que nós não estamos falando do imposto de renda progressivo que nós já conhecemos,
que nós falamos anteriormente. Estamos falando de uma tributação mínima para altas rendas. Não é um outro imposto, mas é uma complementação do que já havia antes. Então, se antes as altas rendas não eram tributadas, havia um prolabore mínimo e a distribuição de lucro era totalmente isenta, hoje haverá uma tributação de imposto de renda sobre a distribuição de lucros e a retenção será de 10% acima de 50 mil mensais. Então, se você vai até 50 mil, não há retenção do imposto de renda, mensalmente falando. Mas o que eu quero trazer para você é que essa retenção, no ano seguinte, ela será calculada para ver se realmente vai ficar um valor de 10% a ser pago. Como que vai funcionar isso? De R$600 mil e 1 centavo até 1.200.000 será calculado uma alíquota do imposto de renda de pessoa física mínimo. Há uma fórmula que será aplicada, que é rendimentos dividido por 60 mil menos 10. E aí você tira uma alíquota onde você vai descobrir o que você vai pagar de imposto de renda, mas somente na declaração de ajuste anual que vai ocorrer em 2027, conforme a tabela que eu vou mostrar agora para vocês. Conforme vocês estão vendo então na tabela que está aí na tela, né, a base anual de 600 mil é uma alíquota mínima 0%. Se caso a base anual for de 750 mil, a alíquota mínima vai ser de 2,5%, ou cerca de R$ 18.750. Quando você chega numa base anual de 1.200.000, a alíquota mínima é a máxima do mecanismo, que é de 10%. Ou seja, vai crescendo a alíquota do imposto de renda de pessoa física mínimo até que se chegue a 1.200.000 de distribuição de lucro anual. Então, a partir de 1.200.000, essa alíquota é fixada. Ela não é mais de crescimento gradual. Ela fica fixa em 10%. Até chegar de 600 mil até 1.200.000, essa alíquota vai crescendo aos poucos, conforme já foi demonstrado na tabela apresentada a vocês. Mas tem mais uma observação importante que nós precisamos fazer. Como a distribuição de lucros até 2025 é isenta, nós precisamos resguardar essa distribuição para ser paga, ainda que posteriormente, de forma isenta. Então nós temos uma novidade. O projeto de lei 1087 de 2025 prevê que, para que a distribuição de lucros acumulados até 31/12/2025 seja feita de forma isenta, deverá haver uma deliberação dos sócios registrada em órgão competente. Como que isso funciona? Vamos traduzir isso. É preciso ter uma ata de uma reunião, de uma Assembleia Geral, na qual os sócios deliberem os lucros que serão distribuídos, que foram oferidos até 31/12/2025. Ainda estamos aguardando mais novidades sobre isso, porque não existe como nós distribuirmos um lucro em 31/12/2025, mas antes realizar uma assembleia e uma ata dizendo quais lucros são esses, se o período, o exercício ainda não foi encerrado. Então, nós estamos aguardando uma alteração nesse projeto, mas ainda não foi sancionado, ainda não foi publicado. Nós não sabemos como isso vai ficar. Mas nós sabemos que precisa haver uma deliberação. Esses lucros podem ser pagos em 2026, 2027 e 2028. Mas é preciso haver esse registro dessa ata no qual os lucros são deliberados, auferidos até 31/12/2025. Tem mais uma novidade. Um fator redutor para que essa tributação mínima não seja injusta diante da tributação de pessoas jurídicas. Diante de tudo isso que foi apresentado, quais os impactos esperados do PL 1087 de 2025? Muitos contribuintes de baixa e média renda terão redução ou isenção do IRPF, que pode representar mais renda disponível no bolso.
Para contribuintes de alta renda, principalmente quem tem rendimentos importantes via lucros, dividendos ou aluguéis, haverá maior cobrança e diminuição de brechas. No panorama da arrecadação, o PL estima renúncia para isenções e reduções, que significa custo para o Tesouro, compensado pela tributação de lucros e dividendos e pelo imposto mínimo de altas rendas. Em termos de justiça tributária, pretende-se reduzir distorções onde quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais do que quem ganha muito. É claro, debate sobre os impactos para os estados e municípios e o equilíbrio fiscal, já que mudanças nessa magnitude afetam a arrecadação e repasses. Diante desses impactos apresentados, quais são os pontos importantes para observarmos? Mesmo que a faixa de isenção seja ampliada para quem recebe entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 por mês, haverá redução gradual e não isenção total automática. O mecanismo do imposto mínimo exige que se some todos os rendimentos da pessoa física, sejam eles salários, aluguéis, dividendos ou outros rendimentos que a pessoa possuir, para ver se ultrapassa o limite de 600 mil ao ano. A tributação de dividendos acima de 50 mil por mês para uma mesma pessoa jurídica para a pessoa física é uma mudança relevante. Apesar da alíquota máxima de 10% para o imposto mínimo, vale lembrar que parte das rendas das empresas continua sujeita ao imposto de renda de pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o impacto total para quem tem empresa ou patrimônio é mais complexo. Para os contribuintes que ganham apenas rendas médias ou baixas, entender a nova faixa e a redução também exige atenção. Não é automático que toda a renda estará isenta, depende da faixa e do mês. Mais um ponto a ser observado. Quando nós falamos de tributação para altas rendas, nós estamos falando de uma mesma pessoa jurídica, de uma mesma pessoa física. Então, por exemplo, um sócio com mais de uma empresa que não tem distribuição de lucro acima de 50 mil numa empresa e não tem acima de 50 mil na outra empresa, não sofrerá essa retenção de 10%, ainda que a soma dessas distribuições de lucro ultrapasse a 50 mil no mês e a 600 mil no ano. Então, um ponto a ser observado é que essa tributação mínima ela só então será calculada na declaração de ajuste anual, sendo a partir então da declaração de ajuste que será feita em 2027. Se caso um sócio fizer retiradas de lucros e dividendos, várias retiradas no mês, de modo que, vamos supor que no dia 29 ele tenha retirado 49 mil, e aí no dia 30 ele retirou mais 2 mil, toda essa renda deverá ser tributada. Então a retenção de 10% deverá contemplar toda a renda acima de 50 mil, mesmo que ela seja feita de forma gradual em várias vezes dentro de um mesmo mês. Tá? Então é um ponto a ser observado. É importante saber o que será retirado em cada mês para que a retenção seja feita de maneira correta. Resumindo então tudo o que nós falamos aqui, tributação de imposto de renda até R$ 5.000 não existe mais, é isenta. Até R$ 7.350 tem uma redução gradual, depois tabela progressiva normal. Na tributação anual também mudou, e tributação mínima para altas rendas. Isso tudo a partir de 1º de janeiro de 2026.